Olá, leitores e leitoras! Nessa atividade, além de trabalharmos o incentivo à leitura, que é o objetivo maior, também utilizaremos o recurso da análise da obra para entendermos o movimento artístico denominado modernismo. Faremos uma breve apresentação do autor, um resumo simples da narrativa para situar os leitores no contexto, assim como colher alguns trechos da história, para comentários que se relacionem com o modernismo brasileiro. Desde já agradeço a todos e todas que visitam nosso espaço de difusão cultural. José Américo de Almeida nasceu no estado da Paraíba em 1887 e faleceu em 10 de março de 1980. Além de escritor, foi também advogado, promotor público, jornalista, deputado federal, governador da Paraíba, ministro de Estado e senador da República. Foi um profundo pesquisador dos problemas do Nordeste brasileiro, fato este que lhe ofereceu subsídios importantes para a confecção de suas obras literárias. O livro trata a história dos retirantes da seca no Nordeste brasileiro. Fugindo desse flagelo, Soledade, seu pai Valentim e seu irmão adotivo, Pirunga, vão à procura de melhores condições de vida, indo parar na região denominada Zona do Agreste, deixando para trás o sertão tão castigado pela estiagem prolongada. A narrativa se passa no estado paraibano. Chegando ao local, percebe que sua chegada não é bem-vinda e a situação problemática praticamente não muda, mas pelo menos agora tinha um pouco de comida, moradia ainda que precária e água para beber. As condições de vida, não só a dele, mas também a dos trabalhadores que lá já viviam, era de semi-escravidão. Soledade, por possuir certa beleza, consegue atrair Lúcio, que também acreditava que ela possuía uma conduta de vida que se enquadrava na honra sertaneja. E Lúcio era filho do dono do engenho, e ele almejava casar-se com ela. Entretanto, Pirunga, o irmão adotivo de Soledade, também nutria certa atratividade, indo mais além de amor de irmão. Dagoberto, que é o dono do engenho e pai de Lúcio, acreditava que Soledade poderia ser dele, porque o que estava na terra pertencia ao dono da terra. Nessa problemática amorosa, Dagoberto saiu vencedor, tomando a moça a qualquer custo. Diante dessa situação, o filho, que já vivia esse dilema amoroso, também vivia um dilema, digamos assim, de empreendedor, porque ele gostaria de mudar aquela estrutura da fazenda, trazer técnicas agrícolas modernas, mudar todo aquele sistema arcaico, e o pai não deixava. Ele pretendia mudar a forma de vida também naquela empresa rural, impulsionando o trabalho com a modernização mais apropriada e disponível. Após a morte do pai, em um acidente, Lúcio consegue implementar suas ideias renovadoras, trazendo o progresso. Mas, por outro lado, a vida naquele lugar ficou mais artificial, havendo mudanças mesmo até na mentalidade e na cultura local. O dilema da seca, ele continuava, porque houve período de chuva, e após o fim do período de chuvas, novos retirantes chegavam, como se fosse uma roda da vida. E entre eles chegou novamente Soledade, E ela trazia um filho, que era o filho do pai de Lúcio, Dagoberto. E assim, após ler a história, o leitor poderá, através desse resumo, já ter uma ideia do que se trata a narrativa. Essa obra literária está no formato romance. Foi lançada no ano de 1928, no estado da Paraíba. As ideias contidas estão baseadas no modernismo literário, que foi o movimento que procurava romper com os padrões existentes e mostrar uma nova face artística, sendo que esse movimento no Brasil produzia um trabalho voltado para o que fosse nosso, diferenciado do padrão exterior, principalmente europeu, mas conservando os princípios ideológicos. Nesse movimento, essas mudanças ocorreram através do anti-academicismo,
ou algo assim mais popular, uma linguagem mais simples, né, que fosse mais entendida pelo povo. Também tinha a crítica social, né, do modernismo, a desconstrução do mito do herói, criando o anti-heroísmo, diferente do romantismo, que exaltava a figura do herói, aquele infalível, honrado. Também o nacionalismo estava muito presente no romantismo, mas de uma forma muito sonhadora. E já o nacionalismo presente no modernismo era uma forma diferente, porque enquanto o romantismo exaltava a pátria como se nela existisse, digamos assim, um paraíso, né? O modernismo ele voltava para expor as mazelas, mas buscando para isso a reflexão, né? Para o modelo administrativo, né? Que viesse ser do amparo ao povo, né? Também tinha a crítica aos sistemas político, jurídico, entre outros. A liberdade de criação, porque na literatura modernista observa-se, né, a poesia e prosa juntas, na mesma obra, né? Também no modernismo, como tem essa liberdade de criação, podemos ver elementos de outros movimentos literários, né? Como o realismo e o naturalismo, né? Agora são assim, utilizados de uma maneira mais intensificada, né? Por isso que chama o neorrealismo, um novo realismo. O uso de linguagem, né, popular, como já falamos, o uso da ironia, apresentando um lado cômico ao expor a narrativa, né? Também tinha a obra baseada ou no urbanismo ou no regionalismo, que é o caso da Bagaceira, que é regionalismo. Também no modernismo ele falava muito sobre o determinismo, que é o pensamento qual afirma que as pessoas são influenciadas pelo meio onde vivem e permanecem naquela situação, né, aceitando naturalmente, sem procurar meios para a mudança. Então, e o modernismo, ao falar do determinismo, ele fazia aquela denúncia, né, da paralisia, digamos assim, que as pessoas ficavam sem procurar meio para fazer uma mudança. Então, fazendo uma análise, né, na obra citada, A Bagaceira, podemos escolher alguns elementos elencados, né, a seguir, os quais classificam a Bagaceira como sendo do movimento literário modernista. A narrativa, né, ocorre no sertão paraibano, na zona rural, né, característica da vertente regionalista do modernismo. Na página 5, encontramos uma ocorrência de denúncia da exploração econômica em meio a circunstâncias agravantes que lá existia, causada pela seca. A seca apresentava a valorização da safra. Os senhores de engenho, de uma avidez vã, refaziam-se da depreciação dos tempos normais à custa da desgraça periódica, ou seja, do tempo da chuva eles guardavam, né, ali o alimento, o excedente, e na hora que estava seca mesmo, né, causando a desgraça, né, a fome, eles exploravam, né, as pessoas eram exploradas economicamente. Então, a denúncia contra o sistema econômico vigente. Na página 8, né, da obra, o autor retrata ainda os resquícios da escravidão. Embora na narrativa essa condição não mais existia oficialmente. O fato se dá quando o dono da fazenda despede, né, um funcionário sem oferecer-lhe o mínimo para a subsistência pelos serviços prestados durante muito tempo. Digamos assim, que ele saiu com a mão na frente e outra atrás, né, na linguagem popular. Aí tem assim o trecho. E o caboclo saiu levando os cacarecos num braçado e 400 anos de servilismo na massa do sangue. Quer dizer, uma denúncia, né, contra a exploração da mão de obra e comparou aos 400 anos da escravidão. Mesmo que já tinha sido abolida, mas na prática continuava. Na página 13, temos traços do que é denominado determinismo, na prática, lá na obra, o qual tipifica a situação originária e permanente de alguém influenciada pelo meio. Vejamos o trecho. Os trabalhadores curvados sobre as enxadas, curvados já demonstra o quê? Uma subserviência. Formavam um magote,
a linguagem popular, uma expressão magótica, que quer dizer grupo, né? E uma linguagem popular originária ali digamos assim, do sertão, uma linguagem popular sertaneja. Uma gota de corcundas infatigáveis mantinham assim a atitude natural do servilismo hereditário, ou seja, já vinha passando de pai para filho aquela servidão e a situação não mudava, como fosse uma coisa determinada mesmo para ser aquilo sem haver mudança. Nesse mesmo trecho, observe a palavra, né, como eu já tinha falado, magote, que na linguagem popular do sertanejo, significa um grupo de pessoas. Na página 17, o autor ele mencionou em um trecho algo que tipifica o sertanejo, apesar das dificuldades, como sendo um forte, né? Como falou também Euclides da Cunha em Os Sertões, e que também dignifica a honra do povo do sertão e sua fé. Fiquei na estica, né? Mas, com a vontade de Deus, não pedi e nem roubei. Todo o meu pessoal na cacunda, e até dei conta de gente que era mesmo que ser minha, ou seja, pessoas que não eram da família, mas ele considerava, ele ainda ficou ali, né, socorrendo, apesar de ele estar naquela situação, ainda socorreu outras pessoas, né? Ele manteve a honra de dizer, não ter que mendigar, né? E nem praticou um crime, embora tivesse naquela situação de miséria. Então, o tipifica uma honra, né, do homem lá, do sertanejo. Como o modernismo proclamava uma ruptura dos padrões anteriores, temos na página 22 uma crítica ao romantismo. Era nesse poiso natural que Lúcio ia às matinadas, repassar seus romances convulsivos. Em vez de interpretar o clássico livro da natureza, desdenhava essas folhas verdes ilustradas por todas as matizes e que só têm sido lidas pela rama, para que em tão ledo e fragrante, né, retiro, afundar-se na degenerescência romântica, desespero da sensibilidade como o sal em ferida braba. Aí ele dá essa crítica, né? Os romances convulsivos, e o Lúcio, né, ele é uma pessoa muito gostada de ler, mas o autor faz essa crítica, né? Os romances que não tinha aquela grande valia, digamos assim, para transformação, né, do ser humano em conhecer realmente a verdade, né? Afundar-se na degenerescência romântica e que fazia um pouco esquecer realmente da realidade, mesmo se tratando dos relacionamentos, né, amorosos. Finalmente aqui da nossa análise, vamos lá agora para a página 36, onde temos uma crítica ao sistema político. Olha, Dagoberto, nesse trecho diz assim, Dagoberto, né, o senhor de engenho, né, que é o pai do jovem Lúcio, estava desavindo com o chefe local, e a política adversa despicava em seus moradores. Ou seja, quem não era a favor do chefe político, na região que não era a favor, sofria as consequências, principalmente, né, o povo que mais precisava. Aí ele diz assim, os correligionários do poder mantinham redutos de impunidade inviolável, mas os oposicionistas tinham seus domínios expostos às represálias policiais. Em outro trecho, mais adiante, diz assim, era o governo. O governo era essa afirmação de arbitrariedade, outra crítica ao sistema político. Nas páginas 42 e 43, né, há também a denúncia de maus tratos a animais. Quando Soledade, que digamos assim que era uma protagonista, né, ela era um centro assim na narrativa, sempre ela está ali. Ela falou, né, ao ver uma cena cruel. Mas que judiação, assado vivo, o boi teimoso soltava uns urros lamentosos. Então aqui também, como a liberdade criativa, né, é uma marca no modernismo, na página 97, observa-se umas situações que remetem ao realismo, ao movimento realista. É o modernismo, mas ele buscou lá no realismo também, na sua composição, né, por causa dessa liberdade criativa. Então, nesse trecho, fala sobre a nudez e a sensualidade feminina, que era muito explorada pelo realismo. Então, vamos lá.
Soledade tomava banho na cachoeira, onde o olho do sol ficava a espiar de baixo para cima. Essa nudez sensacional. O corpo robusto pompeava na nervosidade das formas soltas, num contraste de profundezas e saliências vertiginosas. Frêmito da carne de mulher estadeada ao ar livre, quebrando os gravetos com os peitos virginais. Ela falando da sensualidade feminina, né? Que era colhido lá do realismo para o modernismo. Eles chamam de o neorrealismo, né? Na página 109, temos uma crítica ao sistema jurídico, onde ele diz assim: justiça falível, és a balança de dois pesos, que só não pesam nas consciências. Como eu quisera que fosse cega de verdade, não pela ignorância, mas pela parcialidade. Bom, pessoal, então eu colhi apenas alguns trechos aqui, né? Por alguns trechos extraídos da obra, que nos fornecem informações que colocam a obra como sendo do movimento literário modernista, né? Expondo as características na prática, na obra, na análise. Claro que há muitas outras situações, né, sujeitas, né, a analisar, e que todo leitor, leitora poderá investigar e trazer mais informações. Eu desde já eu agradeço a todos, né, e todas por estarmos juntos em mais uma de nossas atividades.